Olá a todos, estamos iniciando agora a apresentação do artigo Seleção de um caminhão para uma transportadora de combustíveis, aplicação utilizando o método HP Gaussiano. O meu nome é Guilherme Portilho Joaquim e este trabalho é um trabalho final para a disciplina Gestão de Suprimentos com Uso de TI, do mestrado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, que é ministrada pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes. Neste slide temos um breve resumo, de fato, resumindo todo o contexto desse artigo, nós utilizamos o HP Gaussiano para ranquear e selecionar um caminhão para uma transportadora de combustíveis. E agora, introduzindo o artigo, nós temos aqui dados importantes que mostram a razão de ser do artigo, porque decidimos escrever sobre o tema. E a primeira informação relevante é a quantidade de combustíveis transportados por ano. Somente no ano de 2021, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, informou que foram transportados 140 milhões de litros de combustíveis. Entendendo a magnitude dessa operação, qualquer transportadora que atue no ramo, ela tem que ter um veículo de acordo, né? Um veículo que atenda aos requisitos mínimos da operação. E esse veículo precisa ter atributos como potência, precisa estar com custo razoável de manutenção, né? Não adianta ter um veículo que seja muito bom, mas o custo dele seja mais que o dobro. Talvez você tenha que fazer essa conta. Mas o bom é que o método ele já faz isso para a gente, né? Ele já consegue ali ranquear qual seria a melhor alternativa, claro, diante dos critérios apresentados. Temos aqui também a estruturação do artigo, que começou com a introdução, depois um referencial teórico, a metodologia, a aplicação da ferramenta, né, do HP Gaussiano, e por fim as considerações finais. Pois bem, já passamos pelo resumo, já passamos pela introdução e agora estamos aqui com o referencial teórico. Nós, no referencial teórico, falamos de dois temas, né? Falamos propriamente do método HP Gaussiano e também introduzimos ali o conceito de tomada de decisão, né? Que, segundo Gomes, o processo de análise da decisão envolve diversas alternativas que devem ser avaliadas com cuidado a fim de escolher a melhor decisão possível. Para a tomada de decisão ser efetiva, para que ela possa resolver o problema e ser eficiente, que resolva da melhor maneira, é necessário ter informações corretas e precisas. Em outras palavras, os dados, os critérios, as alternativas, elas têm que ser muito bem avaliadas, muito bem escolhidas, né? Não posso pegar qualquer informação e sair jogando no método, que provavelmente eu vou até ter um resultado, mas um resultado que não é verdadeiro, um resultado que não vai corresponder à realidade. E também tem mais uma parte aqui sobre tomada de decisão, que diz que pode ocorrer por um único indivíduo ou decisor ou um conjunto de indivíduos, os decisores, com o objetivo de alcançar o melhor resultado para um determinado problema. Ainda falando sobre o referencial teórico, agora é introduzido o HP Gaussiano, né, o método HP Gaussiano, que tem uma estrutura algébrica proposta que segue o mesmo princípio lógico do método HP clássico, proposto pelo pai do método, que é o Saat. O diferencial deste método é a introdução dos conceitos de média e desvio padrão. E outro aspecto que difere é não utilizar a escala de Saat. Entende-se que HP Gaussiano caracteriza
o método de compensação de forma que os atributos introduzidos na matriz de decisão sejam independentes e os atributos qualitativos sejam convertidos em número de base. Lembrando que o método só aceita dados cardinais, dados em formas cardinais. Temos aqui agora a listagem das 7 etapas do método e estarei lendo de 1 a 7, que diz assim: a primeira é determinar a matriz de decisão, definir se os critérios são monotônico de benefício ou de custo, calcular a média, calcular o desvio padrão, calcular o fator gaussiano, ponderar a matriz de decisão, normalizar os resultados e, por fim, você terá um ranking do primeiro em diante. Apenas como complemento, temos aqui também essa imagem que mostra as fórmulas da média, do desvio padrão e do fator gaussiano. Perdão. Como metodologia, utilizamos uma entrevista com duas das maiores transportadoras de combustíveis do Brasil. Por conhecimento, por conviver neste meio, posso afirmar que são duas das maiores transportadoras, porque possuem uma estrutura muito grande, possuem uma frota enorme de caminhões, então, de fato, eles entendem bastante de caminhões, de manutenção, dos critérios que a gente poderia escolher. E após consolidar esses dados que foram repassados, nós selecionamos 4 modelos e 5 critérios. E montamos a nossa matriz de decisão, como eu disse anteriormente, com 4 alternativas, 5 critérios. Apenas o primeiro critério, que é o valor, nós aplicamos ali a intenção de minimizar, e os outros 4, todos eles de forma a maximizar, E 4 alternativas. Para a aplicação do método, ali, o estudo de caso, os cálculos, e para facilitar também, foi desenvolvido uma ferramenta pelo professor Baldini, pelo professor Marcos e outros colegas desse mundo acadêmico. É uma ferramenta em Excel que roda o HP Gaussiano em poucos segundos, dependendo da quantidade de dados que você colocar. Mas se for uma quantidade pequena, em poucos segundos, ou milésimos de segundo até, a ferramenta já roda ali e já traz todas as informações, as normalizações, a média, o desvio, o fator gaussiano, que são os itens de diferencial do método clássico, e por fim traz o ranking, de fato ele aplica todo o método HP Gaussiano em poucos segundos e por fim ainda traz um ranking. E aqui na tela eu coloquei como é que é a carinha dele, a carinha da planilha, como é que ela é apresentada. Também deixei aqui o link do ResearchGate, onde você pode baixar a planilha. E também deixei uma sugestão de vídeo da Casa da Pesquisa Operacional, onde o professor Marcos ele mostra passo a passo como utilizar a planilha, o como ela é fácil, intuitiva e facilita muito a vida do pesquisador, a vida do decisor, a vida de quem deseja uma ferramenta de fácil uso, de fácil acesso, de forma gratuita, para aplicar métodos complexos como o HP Gaussiano. E de fato essa planilha é desenvolvida pelos nossos queridos amigos foi muito útil. E após a aplicação do método na planilha, foi gerado um ranking onde o modelo Scania R540 ficou em primeiro lugar, ficou na primeira posição, sendo seguido pelo Mercedes-Benz e pelo MAN, e por último ficou o Volvo, o modelo da Volvo. Isso vai estar nas considerações finais, mas apenas para ilustrar aqui, se repararmos, o segundo e o terceiro lugar ficaram bem próximos. De fato, o primeiro lugar
ficou bem distante, mas é interessante notar que o segundo e o terceiro lugar ficaram próximos, talvez ali tirando um critério ou acrescentando um critério, é, essa ordem poderia se inverter, né? Mas é interessante notar o quão perto ficou e, claro, né, o Scania foi, ficou muito à frente dos outros. Aqui nas considerações finais, está descrito o que eu disse no slide anterior, a posição da Scania, como o segundo e terceiro lugar ficaram próximos, e também fica uma sugestão de aplicar esse estudo de caso utilizando o TOPSIS 2N. Seria interessante ver como se comportaria após duas normalizações, após utilizar um método diferente que é o TOPSIS. A herança do HPA ainda estaria ali, mas você estaria colocando uma vertente nova que é o TOPSIS e ainda com duas normalizações. Bom, esse é um artigo que eu escrevi para a disciplina. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha conseguido passar o que eu quis escrever e estou aberto a sugestões, a dúvidas, fico à disposição aí. Qualquer coisa, estamos às ordens. Fique com Deus. Tchau, tchau.